Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre radioatividade. Essa é a parte 1, depois vai ter a parte 2. E aqui na tela você tem os subtópicos dessa aula. Se você tiver interesse sobre um subtópico em especial, basta você ir na descrição do vídeo e clicar no link para ir direto para a parte que lhe interessa. Certo? Para a gente começar essa aula, eu vou começar com uma provocação inicial. E essa provocação vem na forma de pergunta. Você comeria alimentos que foram expostos à radiação? Sim ou não? Pois é, quando a gente fala em radiação, geralmente há um sentimento de nossa, isso é muito perigoso, melhor não. Então talvez você tenha respondido mentalmente que não. Mas ao longo dessa aula eu vou te mostrar que é possível comer um alimento e, bem diferente disso, é desejável comer um alimento que foi exposto à radiação. Duvida? Então acompanhe a aula de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre o histórico da radioatividade. Tudo começa com um cara chamado Anthony Henri Becquerel. Vamos chamar simplesmente de Becquerel. Ele foi um cara que estudou um fenômeno bem interessante que tem a ver com a radioatividade. Ele estudou a impressão que sais de urânio geravam em chapas fotográficas. E aí ele foi fazendo seus estudos e chegou à seguinte conclusão. Haviam raios que eram emitidos e ele, ao longo dessas experimentações, ele descobriu que esses raios eram diferentes dos recentemente descobertos raios X, que na época eram uma novidade. Ele descobriu que não era um raio-x, era uma radiação diferente e que essa radiação era proporcional à concentração de urânio na amostra. Porém, ele estava intrigado com um minério chamado pechblenda. Esse minério, ele contrariava aquela lógica de que quanto mais urânio, maior era a radioatividade. Para quem nunca viu esse minério, aqui tem uma foto dele. Este era um problema a ser resolvido. Mas aí entram nessa história dois outros personagens. Você provavelmente já viu essa foto em algum lugar. Eles se chamam Marie e Pierre Curie, o casal Curie. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, porque é francês. Esse casal fez descobertas muito interessantes a respeito do minério pechblenda. Eles identificaram dois novos elementos químicos, o polônio, que era centenas de vezes mais radioativo que o urânio, e o elemento rádio, que recebeu esse nome porque ele era 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. O casal foi responsável por cunhar o termo radioatividade e associá-lo ao fenômeno nuclear de emissão de radiação provocado pela desintegração ou instabilidade de certos elementos químicos. Esse trabalho envolvendo radioatividade rendeu aos três cientistas o Prêmio Nobel de Física de 1903. Esse Prêmio Nobel ficou associado a investigações relacionadas à radioatividade. Olhando essa foto aqui, eu fico pensando, o que será que ele falou para ela neste momento, né? Porque parece que ele vai falar alguma coisa. Eu imagino alguma coisa do tipo assim, hoje você está radiante, entendeu? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre outros experimentos que foram feitos com radiação. O próximo assunto é o experimento de Rutherford. Ele pegou uma substância radioativa e colocou num recipiente blindado à base de chumbo e só permitia a saída de radiação por este buraco aqui. Aí ele colocou essa tela para fazer com que apenas um feixe de radiação passasse e esse feixe de radiação ele passa por essas duas placas que estão eletricamente carregadas. O que o Rutherford percebeu foi que algumas radiações sofriam desvios ao passar por essas placas. Então a primeira radiação, ela sofria um desvio no sentido de aproximar-se da placa positiva, o que indica que ela tinha carga negativa. Essa radiação recebeu o nome de beta, letra do alfabeto grego.
A segunda radiação não sofreu desvio e passou sem ter nenhuma variação da sua trajetória. Essa radiação recebeu o nome de gama, também outra letra do alfabeto grego. E por fim, uma terceira radiação sofreu um desvio no sentido da placa com carga negativa, o que indica que essa radiação tem carga positiva. Essa radiação ficou sendo chamada de alfa. A continuação dessa aula, pessoal, tem a ver com a descrição detalhada de cada uma dessas emissões. Vamos começar com a emissão alfa. Para a gente começar a analisar o que está acontecendo no núcleo para emitir esse tipo de radiação, vamos começar analisando como é que seria um nuclídeo inicial, ou seja, um núcleo instável que vai adquirir estabilidade por emissão do tipo alfa. Então você tem aqui a representação dos prótons em vermelho e os nêutrons em azul. Após a emissão alfa, o nuclídeo final ele é diferente do inicial. E percebam que está faltando um pedaço, literalmente falando, está faltando um pedaço. Esse pedaço que está faltando aqui, que compreende 2 prótons e 2 nêutrons, é o que a gente chama de partícula alfa, que constitui a emissão alfa, certo? O que acontece? Se esse nuclídeo inicial, em relação ao nuclídeo final, tem 2 prótons a mais e 2 nêutrons a mais, o resultado é que o nuclídeo final vai ser de um elemento químico diferente, que vai ter, obviamente, um número atômico diferente, por isso que vai ser um elemento químico diferente, mas também vai ter uma massa diferente. Vamos acompanhar isso na regra geral de emissão alfa. Vamos chamar de X o nuclídeo inicial. Ele vai ter um número de massa e um certo número atômico. Após a emissão alfa, ele vai se transformar num elemento que a gente vai chamar de Y, genericamente, com 4 unidades de massa a menos e 2 unidades de número atômico a menos que o elemento que deu origem a ele. Ficou confuso? Vamos fazer um exemplo juntos. Vamos imaginar o caso do tório. O tório é um elemento de número atômico 90. Esse tório, ao emitir uma radiação alfa, ele vai se transformar no elemento rádio, o mesmo rádio que a gente estava falando na parte anterior da aula. Esse rádio ele tem número atômico 88, 2 unidades a menos que o tório, que é 90. E perceba que a sua massa, 228, é 4 unidades menor que o tório, conforme a regra geral que eu te passei, mais a radiação alfa que está aqui. Outra coisa importante é que existe uma conservação do número atômico e do número de massa, antes e depois da emissão. Note que 88 mais 2 é igual a 90. Da mesma forma que 228 mais 4 é igual a 232. Já na emissão beta, as coisas são um pouquinho diferentes. O nuclídeo final vai ser o mesmo, prótons e nêutrons, um núcleo instável, vai emitir radioatividade, e essa radioatividade vai ser do tipo beta. Então, observe aqui como está a disposição de prótons e nêutrons. O nuclídeo final vai ter um próton a mais. Perceba que esse nêutron aqui deixou de existir e no lugar dele apareceu um próton. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: o nêutron vai se transformar num próton, que por sua vez vai ficar no núcleo, mas além de um próton, esse nêutron ele vai gerar nesse processo de conversão um elétron que vai ser ejetado desse núcleo e vai sair com grande velocidade. Esse elétron que é gerado no processo de transformação do nêutron é chamado de partícula beta. Além disso, existe a formação de uma outra partícula chamada antineutrino que nós não vamos detalhar porque isso foge ao estudo do ensino médio. Bom, se um nêutron se transforma num próton, isso vai afetar o número atômico das espécies iniciais e finais, o nuclídeo inicial e o nuclídeo final. Vamos ver como é que isso fica na regra geral da emissão beta. Acompanhe. O nuclídeo inicial, novamente, é representado por X, o número de massa A e o número atômico Z.
Quando houver a emissão beta, o número atômico vai aumentar uma unidade. Isso porque um nêutron se transformou num próton. Porém, note que a massa não se altera, já que o número de massa é resultado da soma do número de prótons mais o número de nêutrons. A soma não mudou. Se ligou? E o símbolo da emissão beta, cuja massa é zero, porque a massa do elétron é desprezível, e esse número -1 aqui embaixo é para que a soma dos números atômicos antes e depois da emissão se conserve. Certo? Vamos ver um exemplo envolvendo um elemento emissor de radiação beta. Esse elemento é o césio-137. Esse isótopo radioativo, quando decai de forma espontânea, se transforma em bário, que tem número atômico 56, ou seja, uma unidade a mais do que o césio, que é 55. Porém, a massa é a mesma, 137, mais a partícula beta. Você já deve ter ouvido falar do césio-137 em razão do acidente que aconteceu em 1987 na cidade de Goiânia. Esse acidente ficou marcado na história do Brasil e a gente vai assistir agora um vídeo de um canal muito legal que eu descobri, que é o Mega Curioso. Esse vídeo ele vai contar de uma maneira bem condensada a história envolvendo a radiação. Mega Curioso apresenta Chernobyl brasileiro, o caso do césio-137. Sabia que um dos piores acidentes radioativos do mundo aconteceu aqui no Brasil? Foi em Goiânia, capital de Goiás. Se liga nessa história. Tudo começou em 1985 com a desativação do Instituto Goiano de Radioterapia. A maior parte das instalações foi demolida, mas algumas coisas ficaram para trás, como uma máquina de radioterapia que usava cloreto de césio em pó para funcionar, e essa é uma substância altamente radioativa. 2 anos depois, em 1987, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves encontraram a máquina e a abriram para vender as peças. Foi aí que, sem saber, eles entraram em contato com o césio-137, e foi aí que começou o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl. Os dois começam a sentir náuseas e tonturas algumas horas depois. E então a máquina foi vendida para Devair Ferreira, dono de um ferro velho. Devair percebe que a cápsula com o césio tem um forte brilho e decide levar a máquina para casa, imaginando que aquilo podia ser uma pedra preciosa ou até mesmo algo sobrenatural. E tudo piora quando ele recebe visitas em sua casa que querem ver a atração. Alguns chegam a usar o pó radioativo na pele, como se fosse carnaval, uma verdadeira festa de terror. O irmão de Devair gostou tanto da brincadeira que levou fragmentos do cilindro para casa dele. A atração pelo brilho é tanta que o césio vira a decoração da mesa de jantar. Tudo muito divertido, até que a filha dele, de 7 anos, ingeriu um pouco de pó e acabou morrendo 1 mês depois. Foi a primeira vítima da tragédia. Levou mais 2 semanas para Maria Ferreira, esposa de Devair, perceber a relação entre o pó brilhante e a tragédia. Ela então leva a cápsula para a vigilância sanitária, que finalmente identifica a substância como sendo extremamente radioativa e perigosa. Pouco tempo depois, a esposa se tornou mais uma vítima fatal do caso. A Comissão Nacional de Energia Nuclear e policiais militares são acionados e pessoas possivelmente contaminadas foram levadas a um estádio de futebol vazio, abrigadas em barracas em quarentena. Mais de 110 mil pessoas foram examinadas. 249 estavam contaminadas em algum nível e precisaram passar por procedimentos de descontaminação. 6 mil toneladas de material contaminado acabaram em um depósito especial. Dezenas de casas e também o ferro velho foram demolidos. O número oficial de pessoas mortas por conta da exposição é 4, mas a Associação de Vítimas do Césio-137 garante que chega a 80. Essa mesma associação afirma que entre 1987 e 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de 1.600 foram afetadas diretamente. Você conhecia essa história? Quer saber de outras histórias reais que aconteceram no Brasil e no mundo? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça do like para dar aquela força pro canal e até a próxima. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu disse para vocês que conta de forma bem resumida a história envolvendo o acidente com o Césio-137.
Se você colocar aí no YouTube ou no próprio navegador, aí no seu buscador, o acidente envolvendo o Césio 137, você vai encontrar vários relatos, documentários a respeito. Depois a gente vai entender por que o Césio 137 e a sua radiação é tão perigosa para nós humanos, o que acabou gerando a morte de algumas pessoas. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho da última forma de radiação que nós vamos estudar, que é a radiação gama. Então, novamente, eu vou começar com o nuclídeo inicial. E essa radiação ela tem uma característica que difere das outras duas que a gente estudou. Essa radiação ela se manifesta na forma de energia, ao contrário da alfa e da beta, que são matéria, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, que como é uma representação energética, o nuclídeo final é exatamente igual ao nuclídeo inicial. Você não tem diferença no número de partículas, porém se observa a emissão de uma onda eletromagnética com grande frequência, pequeno comprimento de onda, que se denomina radiação gama. Como é que fica a representação? O nuclídeo inicial ele é representado dessa forma, e a letra M que aparece aqui em cima representa a palavra meta-estável, ou seja, este núcleo não é estável. Após emitir a radiação, ele vai se tornar uma forma mais estável. Como não há variação no número de partículas, o número de prótons e nêutrons é o mesmo, consequentemente o número de massa e número atômico também são os mesmos. Como a radiação gama é uma onda eletromagnética, ela não vai ter massa e muito menos número atômico. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar aqui o caso do bário 137, aquele mesmo que foi gerado no processo de emissão beta que a gente estava estudando. O bário ele pode ficar na sua forma meta-estável, que é essa daqui, e ele, ao emitir radiação gama, ele se torna um bário menos instável ou mais estável. E aqui tem a representação da radiação gama. Geralmente, quando há emissão alfa e beta, juntamente com essas emissões, a radiação gama também é emitida. Vamos acompanhar aqui na tela como cada radiação interage com os materiais. Então, por exemplo, a radiação alfa das três é a que tem o maior tamanho. Consequentemente, o poder de penetração dela é baixo. Então, uma simples folha de papel é capaz de bloqueá-la e não deixar que ela se propague para outros materiais. Inclusive, até alguns metros de ar já são suficientes para bloquear essa radiação. No caso da beta, que tem um tamanho menor, o poder de penetração é um pouco maior. Então, se a gente tiver uma folha de papel, isso não vai ser suficiente para bloquear a radiação beta. Ela passa pela folha de papel, mas ela é bloqueada por materiais mais densos, como o metal alumínio. Já a radiação gama, devido à sua natureza de energia, ela tem a capacidade de transpor os materiais, então não vai ser qualquer material que vai conseguir bloquear ela. Então, nem uma folha de papel, nem uma placa de alumínio serão suficientes. A gente vai precisar de um material muito mais denso, como chumbo ou até mesmo paredes grossas de concreto para bloquear essa radiação. Bom, pessoal, eu falei dos 3 tipos de radiação e na tabela a seguir eu vou organizar as principais características de cada uma delas. Vamos começar com a representação. A alfa é representada dessa forma, porque ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Aliás, muito importante, as partículas alfas também são chamadas de núcleos de hélio, porque se a gente pegar o elemento hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e tirar os elétrons, a gente vai ter algo que é igual à partícula alfa, certo? A radiação beta é um elétron, lembrando, né? Sua massa é 0, seu número atômico é -1, e radiação gama é uma onda eletromagnética, portanto, tanto a massa como o número atômico são iguais a 0. Massa relativa, considerando a massa do próton igual a 1, a gente vai ter uma massa relativa da alfa igual a 4,
A massa da partícula beta vai ser igual à massa do elétron, massa relativa, porque a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor que a massa de um próton. E a radiação gama tem massa zero, porque é uma onda eletromagnética. Velocidade. 10% da velocidade da luz é a velocidade máxima atingida pela radiação alfa. Isso se deve porque é uma partícula pesada. Já a radiação beta, como ela tem uma massa muito menor, a sua velocidade pode atingir até 90% da velocidade da luz, no vácuo. Já a radiação gama, como é uma onda eletromagnética, no vácuo vai se propagar na velocidade da luz. Agora vamos falar da mudança do número atômico do emissor. Na radiação alfa, a gente tem uma diminuição de 2 unidades no número atômico. Na beta, aumenta uma unidade. E na radiação gama, não tem variação nenhuma. Em relação à mudança do número de massa do emissor, na alfa diminui 4 unidades, porque são 2 prótons e 2 nêutrons. Na beta não há mudança, porque um nêutron se transformou num próton. A massa não se alterou porque não se alterou o valor da soma. Na radiação gama não há alteração da massa, porque não há alteração no número de partículas. Por fim, vamos falar do poder de penetração, poder de penetração relativo. A gente tem na radiação alfa um poder baixo de penetração, poucos metros de ar ou uma folha de papel já são suficientes para bloqueá-la. A radiação beta tem um poder maior de penetração na matéria, já a radiação gama é a das três a que tem a maior capacidade de atravessar os materiais. Bom, pessoal, a gente acabou de ver as características das 3 formas de radiação, só que essa radiação, quando ela passa pelos materiais, ela pode causar destruição. E se passar pelo nosso organismo, isso pode gerar problemas. É esses problemas que a gente vai ver agora. Vamos começar falando sobre as fontes emissoras de radiação. Nós estamos, desde o momento do nascimento até agora, sempre expostos a algum nível de radiação. É impossível não ser exposto à radioatividade. Só que, claro, dependendo de onde você mora e do que você faz, essa exposição pode ser maior ou menor. Então nós temos, por exemplo, o radônio, que é o responsável em relação às fontes naturais pela maior radiação que a gente absorve no dia a dia. O radônio, ele é um gás nobre gerado em processos de decaimento radioativo. Radiação cósmica é a radiação que vem do espaço sideral, interage na nossa atmosfera e gera radioisótopos. Radiação terrestre é um tipo de radiação que, dependendo de onde você mora, você vai ter mais ou menos exposição. Por exemplo, se você mora num lugar onde fica próximo de materiais radioativos como sais de urânio, minério envolvendo urânio, você está mais exposto à radiação do que uma pessoa que mora longe desse lugar. Já a radiação interna, ela está relacionada aos elementos radioativos do nosso corpo, como por exemplo o carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo do elemento carbono e ele constitui toda a matéria orgânica, como nós, por exemplo. Dependendo de qual for a dose e o tempo de exposição à radiação, nós podemos desenvolver uma série de problemas. Então nessa tabela aqui a gente tem uma graduação que vai desde a dose mínima, que é considerada um problema, que envolve mutações no DNA, e essas mutações podem ter reflexo nos nossos descendentes, nos nossos filhos. A gente pode ter uma redução temporária na contagem de glóbulos brancos, que estão relacionados à defesa do corpo, imunidade, doença da radiação, que envolve vômitos, diarreia e uma série de outros problemas, doença da radiação severa, com destruição inclusive da medula óssea. Dependendo do grau de exposição, a gente pode ter morte devido à infecção dentro de questões de semanas, ou então, se a radiação for muito intensa, a gente pode ter morte em questão de horas.
Claro que isso não é comum, a gente ter uma fonte radioativa tão intensa, somente em acidentes como o caso do Césio 137, que a gente acabou de ver. Também tem aquele acidente na Ucrânia, em Chernobyl, que a gente vai falar na próxima aula. Nessas situações extremas é que a gente tem uma exposição também extrema. Bom, o que a gente vai estudar agora é o que acontece quando essa radiação passa pelo corpo. Então, a gente chama essa radiação de radiação ionizante, ou seja, ela vai causar a ionização. Como exemplo, eu vou pegar a água. A água, quando ela receber essa radiação ionizante, ela pode sofrer a retirada de um elétron, e aí a gente vai ter a formação do H2O+, ou então esse rompimento pode gerar essas espécies químicas aqui com esse pontinho. Esse pontinho é um elétron desemparelhado. E essas espécies com um elétron desemparelhado a gente chama de radicais livres. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Esses radicais livres, eles podem gerar problemas no nosso organismo porque eles são extremamente reativos. Por exemplo, se ele chegar a entrar em contato com o DNA, ele vai gerar células defeituosas, porque o DNA é o nosso código genético, onde tudo que se relaciona à vida está escrito nos códigos, né? Se esse DNA for danificado, a célula fica defeituosa e a gente chama esse defeito de mutação genética. A nossa célula tem a capacidade de fazer alguns reparos, mas se esse dano for muito intenso, esse dano ele se torna permanente. Vamos explorar essa interação entre radiação ionizante e DNA. Imaginem o seguinte, existe a radiação, ela afetou o DNA. No mundo da ficção, isso pode gerar superpoderes. Se você é fã de quadrinhos, você deve lembrar da história que deu origem ao famoso Incrível Hulk. A história envolve radioatividade. Outro personagem da ficção que ganhou superpoderes foi o Homem-Aranha. A história do Homem-Aranha também envolve radioatividade. I'm Spider-Man. Mas isso é no mundo da ficção. No mundo real, na realidade, você não ganha superpoderes. Você geralmente ganha superproblemas. E um desses problemas é o conhecido câncer. Câncer é um dos problemas que você pode ter com exposição à radiação. Essas mutações genéticas podem gerar células defeituosas que a gente chama de células cancerígenas. Paradoxalmente, o tratamento do câncer envolve radioatividade. Como assim, professor? Então, vou te explicar usando exemplos de dois tipos de radioterapia. Você já deve ter ouvido falar. A radioterapia mais comum é a radioterapia chamada de teleterapia ou radioterapia externa, onde se expõe parte do corpo à radiação e essa radiação vai causar a danificação dessas células cancerígenas. Obviamente que não se consegue 100% das células cancerígenas, algumas células saudáveis são afetadas, mas células cancerígenas têm um menor poder de regeneração das mutações, logo elas são mais suscetíveis a morrerem. Outro tipo de radioterapia é chamada de radioterapia interna. Aqui nós temos uma foto
em que cada pontinho desses representa a introdução de um medicamento radioativo que vai causar a danificação dessas células cancerígenas. Bom, pessoal, depois de tudo isso que eu falei para vocês, vamos voltar naquela pergunta inicial da aula. Eu perguntei para vocês, você comeria alimentos que foram expostos à radiação? Bom, depois de tudo que eu falei, a minha resposta, se eu fosse responder essa pergunta, seria um sim. E isso é utilizado no dia a dia. Expor um material à radiação pode trazer benefícios para o consumidor. Vou te mostrar. Esse símbolo aqui é o símbolo que o produto foi exposto à radiação. E radiação é uma forma de conservar o alimento, aumentar o seu tempo de prateleira. Então eu vou te mostrar uma foto aqui que mostra morangos que não foram irradiados em comparação a morangos que foram expostos a um certo nível de radiação e depois de 15 dias, os morangos que não foram expostos à radiação, eles já começam a entrar em decomposição, enquanto que os morangos que foram expostos à radiação estão em perfeito estado. Como isso é possível? Bom, quando a gente expõe, por exemplo, um morango à radiação, essa radiação ela vai causar a danificação de micro-organismos que são responsáveis por doenças ou até mesmo por degradar os morangos. Consequentemente, se esses micro-organismos morrerem nesse processo de exposição, eles não vão causar a degradação do alimento e ele vai ficar disponível para nós por mais tempo. Não sabia disso? Bom, para isso que serve essa aula. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima!